Produção, por favor, então coloquem os slides da aula para nós começarmos essa jornada de conhecimento do transtorno mental e das ferramentas que a gente pode utilizar. Vamos lá. Antes de falar sobre o TDAH, uma das coisas muito abordadas durante toda a pós-graduação é como atender. E dos métodos que eu desenvolvi durante esses 25 anos foi dividir a consulta em 3 etapas, para que haja uma melhor organização, uma melhor percepção e reconhecimento do problema, que são essas etapas aqui que eu chamo de 1, 2 e 3, numa consulta de 1h30. Se for uma consulta de 1 hora, vai ser 20, 20, 20. Mas organizar isso de uma maneira que eu discuta aqui os problemas do paciente, que serão trazidos pelo paciente, mas eu também vou trazer alguns problemas porque ele vai preencher questionários que serão todos disponibilizados aos alunos, são mais de 30 questionários para conhecer melhor o paciente previamente. Aqui eu vou convidar o paciente a conhecer as soluções para esses problemas que foram tanto expostos pelo próprio paciente, mas por mim, e aqui vai ser feito de uma maneira didática também, extremamente conectada. Então nós vamos falar da maneira como a gente lida com o paciente, olha o paciente, acolhe o paciente, isso tudo tem repercussão depois nos resultados terapêuticos. E por último, olha a conexão, a gente está lado a lado ao paciente explicando como ele vai colocar essas soluções em prática. Então isso independe do transtorno mental. Isso é uma sequência lógica que eu fui aprimorando e vendo que para o paciente faz muito sentido. Inclusive, nas aulas sobre essa metodologia eu explico que é interessante explicar para o paciente que a consulta é dividida em 3 partes. O que rola de maneira mais específica durante essas etapas, nós vamos discutir também de maneira detalhada. Não só apenas nesse módulo, que já é o módulo inicial para a gente já ir sair colocando na prática o que vai ser ensinado, isso aqui não é no final, isso aqui já é no início. Então a gente discute o que realmente a gente conversa com o paciente, a gente tem que abordar em cada uma dessas etapas, seja da consulta ou seja da reconsulta, independente do transtorno mental. Mas vamos falar então de TDAH, e para isso eu selecionei um caso muito ilustrativo, tá? Do MRA, um masculino, 24 anos, estudante de odontologia, solteiro, sem filhos. Tem um TDAH adulto, que era uma coisa rara há 10, 15 anos atrás. O TDAH era praticamente uma doença infantil, e ela é ainda considerada uma doença de neurodesenvolvimento infantil, mas que algumas crianças carregam isso para a vida adulta. Vamos lá. Havia então uma dificuldade de concentração com prejuízo nas atividades acadêmicas. A performance desse paciente estava sendo comprometida. Isso também é um dos critérios de transtorno mental. Então eu posso ter alguns ares de TDAH, todo mundo diz, né, eu sou meio TDAH, mas no momento que isso não lhe atrapalha, não impacta a sua vida, isso não é considerado um transtorno. Isso é considerado um traço que você tem. Mas para esse paciente aqui já é um transtorno, razão pela qual ele foi consultar, senão as pessoas não consultam. E o que acontecia? O que tinha na história desse paciente? Ele teve um parto cesariana, que já é algo que nós vamos ver depois, que vai ser importante na questão do microbioma intestinal, que está ligado com o cérebro. Sempre inquieto desde a infância, então não é só desatenção, ele tinha hiperatividade. Referia piora dos sintomas nos últimos 2 anos, com dificuldades acadêmicas por pouco foco, concentração, excesso de procrastinação, que não entregava as coisas, deixava tudo para a última hora. E inúmeros relacionamentos instáveis. Essa é outra característica do TDAH adulto. Ele não consegue manter laços, não só familiares, mas com laços amorosos. Isso era algo que chamava muita atenção. Refere também um comportamento impulsivo, arrependendo-se muitas vezes de ter falado coisas para familiares ou amigos, ou eventualmente a uma pessoa que estava se relacionando, e-mails. Ele mandava muitos e-mails e depois se arrependia. Típico, essa impulsão, essa compulsão do espectro do TDAH no adulto. Na criança já são outras coisas. A gente vai ver depois aqui a porcentagem de crianças que levam o TDAH para a fase adulta. O que ele estava tomando medicamento? Venvance, tá? Que é um derivado anfetamínico, que tem benefício comprovado, mas que nós vamos ver ao longo de toda a pós-graduação que sempre existe muito mais a oferecer. Não que os medicamentos não sejam necessários. Inclusive, isso é para abrir a cabeça de vocês aqui nessa aula,
A pós-graduação, ela não exclui o que já existe, o que tem de tradicional, ela complementa, mas sempre tentando usar a menor dose possível. E a resposta, mesmo assim, um medicamento forte, parcial e efeitos colaterais importantes, principalmente insônia e palpitações em momentos inoportunos. De fato, o Venvance e outros congêneres, ou seja, derivados anfetamínicos, eles têm já está descrito esse efeito colateral cardíaco, palpitações e outras coisas mais graves, mas ele tinha mais era essas palpitações. Então isso foi um dos motivos que ele veio, porque muitos pacientes melhoram com Venvance e acabam não indo ao médico e ficam só no medicamento, porque aquilo ali meio que vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Mas ele estava com problemas relacionados ao Venvance. Isso é muito comum. Exame físico era normal, ele tinha um exame físico neurológico normal. E aqui, uma coisa que eu ensino na pós-graduação é aplicar alguns questionários que nos norteiam, que nos direcionam. Vejam esses aqui como são importantes, que é o questionário MAP, quer dizer, de movimento, alimento e pensamento, é uma sigla, questionário de estilo de vida. O questionário, o score de inflamação, o score mental, todos esses preenchidos pelo próprio paciente. E o score de vida. Então, vamos analisar aqui como é que era eu posso falar, é o Marcelo, tá? É o MRA Marcelo. O Marcelo é um nome comum. Então, o que é o score do estilo de vida? Isso aqui são itens do estilo de vida que foram cientificamente revisados por mim como necessários para que alguém tenha um estilo de vida aceitável. E aqui o paciente pontua de 0 a 10. Ele faz isso, pode fazer isso na hora, na sala de estar. Eu mando um link para os pacientes responderem e eu já estudo o paciente um dia antes. Isso é de extrema importância, porque isso a gente ganha tempo e o nosso cérebro já começa a pensar sobre o paciente. Veja que de 0 a 10, gente, o estilo de vida do Marcelo era 3,5. Tá? A classificação é de 0 a 4 é ruim. De 4 a 6 é um estilo de vida bom, de 6 a 8 é muito bom e de 8 a 10 é excelente. Então, olha lá, estilo de vida ruim, perto do bom, mas ruim para alguém de 24 anos. Veja o score de vida. O score de vida envolve as 7 grandes dimensões daquilo que a gente sempre busca para ser feliz. Se tu for ver, né? A gente quer estar bem conjugalmente, a família bem, profissional, financeira, propósito de vida, emoção e amizade. Ele colocando os números aqui, ó, deu vermelhinho. Vermelhinho quer dizer ruim, tá mal. A vida dele estava caótica. Isso aqui é algo importante de saber, porque não adianta a gente tentar tratar alguém com um transtorno mental que está com, por exemplo, aqui eles estavam com problemas de sucessão de empresas e brigas familiares por questões financeiras, de heranças e coisas desse tipo. Então tava ruim o clima. Isso comprometeu, baixou muito a média dele, o resto ele estava relativamente bem, mas baixou muito a média do Marcelo. E no questionário de inflamação, que, de novo, vocês vão receber quase 40 questionários, entre eles todos esses aqui, esses são os principais. Ele tinha uma inflamação de 110, para vocês saberem. O normal, o desejável, para que o cérebro não sofra efeitos à distância da inflamação, de neuroinflamação, porque a inflamação do corpo ela respinga no cérebro. Não existe essa ilusão de que o cérebro está desconectado do corpo. Era de 110. O desejável é menos do que 10. Uma inflamação leve é de 10 a 50. Uma inflamação moderada é de 50 a 100. Acima de 100 é uma inflamação grave. Por isso que eu botei vermelhinho ali, ó, grave. Assim como o score mental dele. O score mental dele, dos 31 fatores, ele tinha 20 fatores que estavam ali, de certa forma, arranhando o cérebro dele. O ideal é que fossem zero verdadeiros. O dele tinha 20. Então, ele tinha 20, ele estava martelando o próprio cérebro 20 vezes, todos os dias, sabe-se lá há quanto tempo. Gente, é difícil ter saúde cerebral com tudo isso aqui. Não tem como. De novo, os medicamentos, Venvance no caso, o alívio é parcial com tanta coisa assim, fazendo com que o cérebro dele estivesse completamente em apuros. Então, esse era o quadro. E esse é um quadro que é bacana na pós-graduação, a gente ensina como a gente ter esses dados já antes da própria consulta. Isso ajuda muito a gente.
Então, antes de toda a consulta, eu coloco ali, né, eu utilizo o Excel, vocês podem utilizar a maneira que vocês quiserem, tem pessoas que criam aplicativos com isso, dá igual, a forma, o como, mas ter esses dados antes e depois utilizá-los para monitorar a evolução do paciente é fundamental. Porque isso é o primeiro sinal dessa visão funcional integrativa de ver o paciente como um todo. O paciente não é uma desatenção, você é um TDAH, não, você é uma pessoa que tem esse sintoma e que tem muitos motivos, muitas causas que devem ser identificadas e tratadas. Aqui a gente deve estar identificando várias, né? Estamos vendo que o estilo de vida dele tá ruim, que a inflamação tá alta, que o risco mental, ou seja, os fatores que estão agredindo o cérebro dele tá alto e que a vida dele não tá legal. Então isso tudo vai para a conta, isso tudo vai para o cofre, pro cofrinho, vamos dizer assim. E além disso, gente, no laboratório dele, o que veio? Um perfil glicoinsulínico elevado, tá? Adverso, vocês vão ver depois, inflamatório e desequilíbrios de alguns sais minerais e vitaminas, como um cádmio alto, hiperhomocisteinemia, que é um aminoácido que depende do complexo B. Se o complexo B está baixo, ele doa pouco metil, e se doa pouco metil, há poucas proteínas produzidas de boa qualidade, e a homocisteína é um marcador de quanto está baixo, isso está mal. Aí ela é uma homocisteína alta, ela é fator de risco para AVC, para infarto, para demência, para declínio cognitivo, é uma coisa que é um parâmetro que nós temos que ter sempre presentes. Eu gosto muito abaixo de 7, isso tudo vai ser ensinado também na aula de exames laboratoriais, quais são os valores, não normais, mas os valores óptimos para pacientes que estão em risco ou estão portadores de transtornos mentais. Então ele tinha lá no sangue também dele alguns metais elevados, como eu já disse, e ele tinha uma ferropenia, que é baixo ferro, sem perda aparente de sangue, que é a maior causa de ferro baixo é perda de sangue, ele não tinha nenhuma queixa. Depois nós investigamos, ele não tinha nenhum problema na endoscopia ou na colonoscopia para responder por esse baixo ferro. Em mulheres, é muito comum as mulheres terem baixo ferro por menstruações copiosas, não era o caso dele. E ele também tinha limítrofe, olha que interessante, zinco, cobre e selênio, que é um trio que está muito frequentemente baixo em pacientes com TDAH, conforme esse paper que vocês estão vendo aqui, que também é um paper amplamente discutido e trabalhado na pós-graduação e disponibilizado, inclusive, aos alunos, né? Todas as aulas, pessoal, todas as aulas, todas, abaixo da aula estão os PDFs que motivaram, né, que foram a fonte de realização das aulas em vídeo. Então vocês vão poder ver a aula, o PDF da aula e o PDF que foi os PDFs que foram utilizados para a aula, para a realização da aula. Então tem aulas que tem, Pedro, me ajuda lá, 20, 30, 40 PDFs, tá? Na aula de TDAH, esse aqui obviamente está lá para vocês lerem na íntegra. E ele tinha isso aqui, gente. Por que ele tinha aquele score de 110? Porque ele tinha todos esses sintomas que eles são pontuados de 0 a 4. Por isso que deu 110, tá? Então ele tinha perda de peso, coceira, secreção genital, náuseas, vômitos. Veja a importância de ver o paciente como um todo, gente. Eu não vou olhar só para essas queixas cognitivas, eu preciso olhar para tudo. Constipação, né, que é a prisão de ventre, estufamento abdominal, arrotos e gases, queimação, dor estomacal, etc. Ele tinha muita coisa além, essas coisas mais abaixo que tem a ver mais com o TDAH, do que o TDAH propriamente dito, que eram queixas de foco e de concentração. Ele tinha um compêndio de sintomas que na visão tradicional, isso aqui são mais 7 especialistas para tratar cada um desses sintomas. Então o paciente sai com um super hipermedicado e a visão da causa sempre deixando de lado se é que é abordada, né? Então, a pós-graduação em saúde mental, ela tem muito isso durante todos os seus 12 módulos.
sempre a busca da causa. E quais as ferramentas para buscar essas causas? Porque essas ferramentas não são ensinadas. E vocês vão, por exemplo, metabolômica, genômica, microbiômica, pesquisa de toxinas, interpretação de exames coprológicos funcionais, como GI Map, com exame coprológico, não só o metaboloma urinário, mas o metaboloma fecal. Que isso? Meus amigos, nós estamos no século XXI e as ferramentas é que não faltam, tanto para diagnóstico quanto para terapêutica. Vocês vão ver hoje aqui várias ferramentas que vocês não imaginariam que um paciente com TDAH estaria utilizando. E vocês vão ver que os resultados foram brilhantes. Então, vamos contextualizar um pouquinho o conceito de transtorno de déficit de atenção no adulto, tá, gente? Existem 3 tipos. Tem aquele que é mais hiperativo, aquele que é mais desatento e aquele que é as duas coisas. Então, esse paciente ele tinha os 3 tipos. E ele é muitas vezes, cuidado pessoal, o TDAH muitas vezes é o pico do iceberg, conforme esses artigos aqui. O que quer dizer? Um paciente ansioso tem TDAH, um paciente que tem transtorno borderline tem TDAH, um paciente com esquizofrenia tem TDAH, um paciente com depressão ou com Parkinson. Qualquer pessoa tem traços de TDAH. E o grande erro é fazer o diagnóstico do TDAH como se fosse o diagnóstico primário, quando na verdade ele é um diagnóstico secundário. Às vezes, tratando a depressão, nós melhoramos a desatenção desse paciente. Então, isso é um dos convites que eu faço durante toda a pós-graduação a todos os alunos, de tratar as causas, tratar os diagnósticos principais para que os outros se acomodem. Eu costumo brincar que saiam pela urina e não que você tenha que usar 17 medicamentos para cada um dos 17 sintomas. A testagem neuropsicológica é muito utilizada em alguns casos em que existe dúvida justamente de que qual é o diagnóstico predominante aqui. É o TDAH ou é a ansiedade? Ou é a dislexia que tem uma dislexia por trás? Então aqui a gente também discute esse papel do psicólogo, por isso que é importante essa transdisciplinaridade, também é outra palavra exaustivamente abordada durante toda a pós-graduação, como é importante com que os profissionais conversem entre si para optimizar o tratamento daquele paciente em questão. No caso aqui desse paciente, eu criei um grupo de WhatsApp com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta, vocês vão ver porque que depois ele recorreu à fisioterapia, com o médico dele, o médico geral dele. Para quê? Para justamente a gente trocar ideias de o que pode ser feito sem afetar o outro sistema. Porque é muito comum isso na medicina tradicional, né? Dá um remédio para o coração que afeta o rim. Aí o cara do rim dá um remédio para sanar esse problema, mas aí afeta o fígado. Aí, bom, não é problema meu, vai para o gastro. Aí o gastro dá um... Todo mundo conhece essa história. Então, criança, gente, 28% das crianças hoje, tá? Isso aqui é um valor maximizado, vai de 5 a 28, mas a 28 pode chegar à prevalência de TDAH, gente. Gente, 1/3 da população. Veja a importância disso, do futuro de um país, de um planeta em pessoas que estão desatentas numa fase tão importante. E os adultos, 70% das crianças levam para a vida adulta. Então tem muitos pacientes que são clássicos crianças TDAH, hiperativas, e depois na fase adulta continuam desatentos, com menos hiperatividade, porque claro, a sociedade ela meio que molda o indivíduo não pode ficar saracoteando numa mesa de reuniões de uma grande empresa. Não tem como ele ficar levantando e fazendo coisas como se faz uma criança. Então a sociedade ela meio que dá um jeito na questão da compulsão, da impulsão, da hiperatividade, mas a desatenção ela fica ali. Então o sujeito muitas vezes está numa reunião fisicamente, mas mentalmente ele está no outro planeta. Então é muito grande a porcentagem e é muito grande também a transmissão genética do TDAH. A gente sabe que depressão é extremamente genético, esquizofrenia tem um componente genético forte, mas TDAH é um dos que mais tem. Então é muito comum na história o pai, o tio, a mãe, ou às vezes o irmão também ter o diagnóstico de TDAH. E aqui estão os critérios diagnósticos, tá? Que eu não vou me estender muito,
Mas só para vocês verem assim, que existe critérios que são importantes muito mais para quem quer fazer pesquisa do que quem está na clínica diária, ali no front. Mas é sempre importante a gente ter esse conhecimento, tá? De que não é por substâncias, que não é por outro diagnóstico. Então aqui é uma revisão rápida de um dos screenings aqui desse paper. Eu estou deixando o paper aqui, que conforme eu já mencionei, os papers são todos disponibilizados para os alunos na íntegra, em PDF. Esse paper aqui é de 2020, sempre os papers mais atualizados possíveis. E uma das coisas muito preocupantes para o neurologista, e para todo mundo, na verdade, é de que, TDAH, o sujeito é TDAH, que legal, isso ajuda ele na sua profissão, ele é um cara criativo, mas, gente, olha aqui, ó, adultos com TDAH têm um risco maior, de 3 vezes maior de desenvolver demência, se a gente não tratar esse TDAH. Então, é gracioso, é, de certa forma, né, para algumas pessoas, glamuroso ser TDAH, mas na prática, meus amigos, olha aqui, ó, artigo publicado em 2023, simplesmente publicado no JAMA, a revista de um dos maiores pesos que tem ao lado de Neurology e New England Journal of Medicine. Então, a gente precisa realmente tratar esses pacientes, mas mais do que tratar os sintomas, tratar a causa, porque essas causas é que vão contribuir para a demência. Não é exatamente os sintomas de TDAH, mas sim as causas pelas quais esse TDAH está existindo. E aqui uma meta-análise que saiu agora em fevereiro de 24 sobre os efeitos colaterais dos medicamentos tradicionais para TDAH. Tá? Foi publicado, de novo, no JAMA Psychiatry, envolvendo quase 300 mil indivíduos que foram seguidos por 14 anos utilizando o Venvance, o Stavigil, que é o modafinil, a Ritalina, que não é bem um anfetamínico, mas é um anfetamínico-like. E nesses 14 anos, pessoal, olha só, aqui ó, é quando tem efeito colateral cardiovascular, que vai desde arritmia, palpitações até infarto, gente. Então, a cada aumento de 1 ano do uso do medicamento, aumenta o risco em 4% de doenças cerebrovasculares, incluindo AVC, com um aumento maior do risco nos primeiros 3 anos de uso, e depois fica estável ao longo do acompanhamento. E os padrões são semelhantes tanto em crianças quanto em jovens. Então, mensagem. Essas medicações todas, Venvance e etc., elas são meios, não podem ser fins. Porque o TDAH não é por deficiência de Ritalina ou por deficiência de Venvance. O TDAH ele é multifatorial. E o que está nos dizendo aqui é que os remédios não podem ser utilizados como uma bandeira. Não, isso aqui eu vou usar para o resto da minha vida. Porque tem outras implicações aqui, implicações cardíacas sérias, graves, de uma meta-análise. Meta-análise, para relembrar vocês, eu vou mostrar muito isso durante toda a pós-graduação, trazendo meta-análises, são resumos de artigos feitos pelos critérios super mega rigorosos. Então ele resume esses artigos e ao resumir esses artigos se chegou a essa conclusão aqui extremamente preocupante nos dias de hoje, né? Devido à prevalência de pacientes com TDAH e prevalência do uso desses medicamentos. Olha como é que era o microbioma do Marcelo. Ele tinha uma porcentagem absurda de Firmicutes, que é um gênero de bactérias extremamente inflamatório. E hoje a gente sabe que o intestino é o portal de inflamação, é por onde mais entra a inflamação que vai comprometer todo o corpo, incluindo o cérebro. Temos outros focos de inflamação, como a boca, os nossos próprios pensamentos, pulmão, pele. Mas o intestino, ele ganha de todo mundo. Tanto que existe uma frase muito famosa dentro da visão funcional integrativa que, na dúvida, trate o intestino, porque você vai estar desinflamando o seu paciente e reduzindo, seja lá o que ele tiver. Uma encravada, um Alzheimer ou uma insônia. Então, esse conceito é muito interessante. Então, saber tratar o intestino hoje, ela é uma obrigação de qualquer profissional da saúde. Porque vai melhorar, seja lá o que o paciente tem. E ele tinha no GI Map, tá, que é um exame muito mais elaborado do que o microbioma e muito mais elaborado do que uma coprocultura funcional,
Ele avalia a zonulina. A zonulina é uma proteína que foi descoberta, patenteada pelo Alessio Fasano, que é um dos professores da nossa pós-graduação, que é o cara que descobriu, que trouxe para o mundo a noção da inflamação, de que as doenças são, na sua grande predomínio, inflamatórias. E ele tinha a zonulina alta, o que revela que ele tinha um intestino permeável. E o intestino permeável é aquele intestino que deixa passar tudo, que ao invés de ir para uma toxina qualquer, ir para o vaso sanitário, ele vai para o vaso sanguíneo. E põe fogo, põe lenha na fogueira, seja lá o transtorno que essa pessoa tiver, no caso aqui TDAH. Então, com uma zonulina alta, fica muito difícil de tratar um paciente com TDAH só com medidas sintomáticas, no caso o Venvance. Então, ele tinha isso aqui no exame no GI Map dele. E vocês vão aprender como interpretar, quando pedir, com quem conversar. Tem uma aula específica sobre exames intestinais. E olha lá, ó, alimentação e estilo de vida amenizam sintomas de TDAH. Daí a importância daqueles scores que eu comentei com vocês. Gente, o estilo de vida é o piso da casa que a gente está construindo. O resto, remédios, suplementos, claro que nós vamos utilizar, mas são as paredes, depois os telhados da casa. Mas o piso tem que estar no mínimo, dentro daquele parâmetro, lembra de 0 a 4, no mínimo de 4 a 6. Senão eu vou estar agredindo demais o meu cérebro. Eu vou estar fazendo coisas antagônicas e o paciente vai ficar no empate. Então aqui tem todos os artigos que trazem evidências de que isso é definidor no tratamento dos pacientes com Alzheimer. Assim como a influência do tempo de tela e da má higiene do sono na perpetuação e no causar do TDAH. Então não dá para a pessoa querer voar ou ter resultados grandiosos sempre com o celular. Ou desrespeitando a higiene do sono, a famosa higiene do sono. Temos uma aula específica sobre isso. Criar um ambiente que facilite o sono. Sempre lembrando que o sono, pessoal, é a última coisa a melhorar daqueles 10 itens do estilo de vida. Tá? A pessoa ela faz uma série de... Vocês vão conhecer o método das 7 semanas do MAP, o paciente saber como aplicar o estilo de vida e não simplesmente dizer coma bem e exercite-se, mas fazer isso de uma maneira organizada. O sono é sempre o último a melhorar. É importante dizer isso para o paciente, senão ele se frustra. E aqui eu trago uma outra visão, que resgatar a visão da conexão intestino-cérebro. Nós temos um módulo só de conexão intestino-cérebro, com 24 aulas desse módulo, só para vocês terem ideia. Tá? Casualmente eu me lembrei do número de aulas. De que ele é extremamente definidor de TDAH. O tipo de alimentação, como é que ele nasceu, no caso do nosso paciente, por cesárea, então ele herdou bactérias diferentes das bactérias do canal do parto, e isso tem repercussões cerebrais no futuro. Como é que está a saúde da mãe? Então, a saúde mental do paciente, ela começa muito antes dele nascer. Temos uma aula sobre isso também, a programação metabólica fetal. Então, dieta que modula a microbiota intestinal influencia sintomas de TDAH, modulam tanto para mal quanto para bem. Então, gente, de novo, o conhecimento do microbioma intestinal e, primeira coisa, como não envenená-lo e depois como regá-lo, é essencial para qualquer profissional da saúde que quer ter resultados grandiosos, não só na saúde mental. E aqui, um paper muito interessante que traz as principais cepas quando a gente quer melhorar o nosso intestino com bactérias boas, que têm tropismo pelo cérebro. E sempre com os probióticos, que são as cepas, e os pré-bióticos, que são pós, que mais ou menos simulam o que seria uma salada, que seria o alimento das bactérias. Não dá para jogar essas cepas no nosso intestino que tem 100 trilhões de bactérias. 1 bi, 5 bi. É muito pouco. A gente precisa disso para poder fazer efeito, que foi uma das conclusões desse paper aqui, de que probióticos melhoram o TDAH. Então a conduta, como esse paciente tinha uma desbiose clara, né, ele tinha prisão de ventre, ele tinha estufamento abdominal, etc., foi utilizar ativos, que vocês vão aprender muito bem,
que favorecessem a saúde intestinal do paciente. Todos esses. Aí vem um grande segredo. Muitas vezes os ativos, os suplementos, têm vários efeitos. Por exemplo, a cúrcuma também é um grande anti-inflamatório, mas produz muco intestinal e melhora a desbiose, deixa o intestino mais fechado, menos aberto. E o intestino do Marcelo era super aberto, zonulina alta. Ele tinha um intestino hiperpermeável. Então, tudo isso aqui, claro, nós retiramos primeiro os venenos que ele estava fazendo com ele mesmo e depois colocamos todos eles aqui. Tá? Só para comentar aqui são... o biointestino é como se fossem ervas, temperos e especiarias. O berberine é considerado um ativo, um Ozempic natural. Ele melhora o metabolismo da glicose. O aloe vera também melhora a barreira intestinal, a L-glutamina é igual e a cúrcuma aqui já foi citada. Tá? O paper é esse. De novo, pessoal, sempre, toda aula é com evidência científica. Não existe achismo em nenhum momento da pós. Então, conduta. O êxito da TCC, que ele foi submetido, que é a terapia cognitivo-comportamental, está fortemente ligada à qualidade da relação terapêutica e ao engajamento do paciente, que inclui a execução de lições de casa destinadas a implementar as habilidades adquiridas na terapia no cotidiano. Veja a importância da TCC e a importância da conexão do profissional com o paciente, senão a TCC não acontece. A TCC, então, é um pacote, uma espécie de adestramento, que vocês vão aprender muito sobre isso, e que cada transtorno tem um tipo de DCC, então haverá professores experts em terapia cognitivo-comportamental, para justamente o profissional saber quando indicar, saber qual tipo, saber como aplicar, isso tudo vai estar lá. E foi o que ele fez. Ele quelou, lembra que ele tinha um cádmio alto? E mercúrio e cádmio está associado a TDAH. E aqui é uma das formas, das várias formas de quelação. O que é quelação? São substâncias que se agregam a esse metal e jogam fora. Aqui ele recebeu EV, porque existia uma certa urgência na melhora. Esse paciente estava repetindo os semestres da faculdade, mas dá para fazer com alimento, como o coentro, por exemplo, como a espirulina, com suplementos também quelantes. Mas é claro, a velocidade é melhor. A gente pode também lançar mão de EDTA, não de EDTA, mas de DMSA oral, mas tudo vai depender também do paciente, do momento dele, né, do interesse. Aí vem a questão da parceria. O ferro dele que estava baixo, tá, nós tratamos, porque ele está também envolvido no TDAH. Poderíamos ter tratado só oral, mas pressa. Aplicamos uma ampola de ferro inject em função também da ferritina dele, que não estava tão alta assim, para pensar em outra no Noripurum, por exemplo. E aqui as condutas, né? Na pós-graduação a gente ensina condutas que são boas para o cérebro, independente do transtorno, e depois condutas que são mais específicas para o transtorno. Essas aqui são específicas, são para o cérebro, mas também são para o caso dele. Vocês vão ver daqui a pouco as referências, tá? Então, a gente ensina como usar, quando usar, com quem usar, o que não pode usar junto. A gente sabe que, por exemplo, o zinco, depois de 15 miligramas, tem que dar cobre junto, porque eles competem. Então, na aula de suplementação, tem uma aula específica, vocês vão saber como manejar essas ferramentas. E olha só, aqui são as referências de cada um dos ativos para TDAH. Então, olha que interessante. A gente utilizou suplementos que eram bons para o cérebro e, ao mesmo tempo, para o TDAH, que foram testados em TDAH. Então, isso dá mais confiança e mais assertividade ao nosso tratamento, especialmente quando o paciente está ciente disso. Importante a gente explicar isso para o paciente. E olha que interessante a relação entre microbioma e ômega 3. Então, o ômega 3, gente, ele melhora o microbioma, que vai melhorar, então, a saúde do cérebro e que vai melhorar o TDAH. Por sua vez, o ômega 3 vai estabilizar aquela membrana que está toda furada e que vai diminuir o TDAH, assim como
ao melhorar o microbioma, isso também vai... Falta de atenção, hiperatividade, impulsividade, vai também... Quem diria, ômega 3 melhora o intestino, não é só probiótico. Então, esses conhecimentos que estão todos aqui, as evidências aqui embaixo, são importantes para que a gente possa tratar o paciente com propriedade e não simplesmente com receita de bolo. Não existe isso na pós-graduação. Vamos tratar fórmulas prontas, protocolos, diretrizes. Eu meio que me dá coceira quando eu escuto essas palavras. Qual é o protocolo para TDAH? Não tem protocolo. Tem protocolo para o Marcelo, que é portador de algo parecido com o TDAH. Eu não gosto nem de dar muitos rótulos para os pacientes, porque os pacientes têm o transtorno, mas muitas vezes eles têm um comportamento alterado. E rótulos são perigosos, especialmente em crianças. Essa criança tem TDAH. Está dando ali, na verdade, não um rótulo, um diagnóstico, mas às vezes está dando uma sentença para essa pessoa. Porque as causas não estão sendo vistas e por isso que ela está com esse fenótipo. E o que nós fizemos além de tudo? Esse é um paper que eu publiquei junto com o meu grupo de pesquisa na URGS, que nós comparamos, então, a estimulação transcraniana aqui, que são 2 eletrodos, ó, colocados nessa posição, e placebo. Placebo é um choquezinho de mentirinha. Veja que os pacientes que estimularam, ó, que usaram o TDCS, aqui está enquadrado, ó, eles... A escala de TDAH baixou e continua baixa. Depois de eles terem estimulado. Ok? Ele fez 5 estímulos, 5 dias. Enquanto que aquela estimulação não mudou muito a escala. O paciente continua desatento. Então, o paciente iniciou com o TDCS, indo em uma clínica, em um lugar específico para fazer a estimulação, mas ele manteve com a fotobiomodulação, que também tem paper que beneficia o paciente com Alzheimer. Neuromodulação, que envolve a fotobiomodulação, que envolve a estimulação elétrica, que eu mostrei para vocês, que envolve a estimulação magnética, isso é um módulo específico da pós-graduação. Não, nenhum profissional da saúde pode dizer, eu não sei o que é neuromodulação. Já falamos de modulação intestinal, aqui eu estou falando em neuromodulação. Então, isso é um capacete de LED, de luz, que também tem efeitos, tem mais de 12 efeitos, aumenta o sistema linfático, que é o sistema de detoxificação cerebral, diminui a inflamação, aumenta a neurogênese, aumenta a sinaptogênese. Nossa, é um monte de coisa. Dá para fazer isso aqui de maneira... Ele levou isso aqui para casa. Ele alugou um. Porque o outro ele tinha que ir. Então a gente pensou nisso também. Então é importante aqui o fisioterapeuta, que hoje domina muito esse assunto. Então, o que nós vamos fazer com ele? TMS, TDCS, fotobiomodulação. Eu conheço os 3. E junto com esse profissional nós conseguimos definir, então, um tratamento personalizado e de acordo com a realidade do paciente que morava num tal lugar, que era perto ou longe da clínica. Não dava para ele ir todo dia, vamos de fotobiomodulação para a continuidade desse tratamento. E aí uma das coisas que eu mais digo para os meus alunos, pessoal, vocês saem da faculdade com um estojinho de ferramenta. Na pós-graduação, nós criamos uma caixa maior, mas essa caixa vai aumentando. E no final, vocês estão com um baú de ferramentas para poder melhorar a vida dos pacientes de vocês. Só que nós não podemos pegar esse baú, abrir e derrubar em cima do paciente. A gente tem que ter calma, respeitando a individualidade de cada um, a preferência de cada um, o que ele quer investir, o que ele não quer investir. Então, por isso que eu botei aqui, na manga. Olha que coisa bacana. A gente oferece um monte de ferramenta. E ainda por cima tem ferramenta que eu não vou usar ainda. Não vou usar. Vou esperar. Senão eu vou assoberbar essa pessoa de ferramentas. E primeiro, vai perder a adesão, vai perder, talvez, a aplicabilidade por uma questão econômica. O paciente vai se atrapalhar. Então a gente tem que pensar em tudo isso é discutido sempre. E aqui estão as evidências para cada um desses ativos, que estão aqui a forma, esses ativos daqueles do slide passado, aqui como é que eles são tomados, tá? A ginkgo, erva de São João. A erva de São João é um medicamento que nos Estados Unidos tu precisa ter receita especial para prescrever.
que é um baita de um antidepressivo e anti-ansiedade também. O piconogenol, antioxidante, o açafrão, que é o Croxativus, não confunda com o açafrão da terra, que é a cúrcuma, o selênio e a vitamina A. Isso aqui também poderia ter sido oferecido, mas, gente, eu já estava dando coisas demais. Então, o paciente tem que pensar no MAP, no movimento que ele faz, como ele se alimenta, como ele respira. Ele tem que pensar naqueles ativos todos que eu já dei, ele tem que pensar na neuromodulação, ele tem que pensar no intestino, ele tem que pensar numa série de fatores. Eu não vou encher ele de coisas. Até porque a gente não sabe ainda também a interação dessas coisas. Então, quanto menos, melhor, mas em doses boas. E aí, o que aconteceu 4, 6 meses depois? Aí vem o melhor momento, né, do qual vários alunos já compartilharam comigo, que é o momento do antes e depois. Então, olha só, lembram que ele tinha esse estilo de vida? Olha o que aconteceu depois. Então, ele melhorou em vários aspectos, foi para 7,2. Esverdeou. Depois vocês vão ver no que isso vai se traduzir na queixa principal. E olha a inflamação dele, que era tudo vermelha, o risco mental era vermelho, era ruim. Baixou tudo. Não ficou perfeito. Tá? O risco mental, o ideal seria 0. Aqui o ideal seria 10. Mas, pô, são 6 meses. Esse paciente tem 24 anos, ele tem toda a vida. Isso que eu sempre falo para os pacientes, que o bom não é inimigo do perfeito. A gente vai começar um processo. E digo eles, inclusive, para curtir a jornada. Não ficar obcecado para chegar lá. E olha o mais interessante, eu costumo dizer, Pedro, qual é a explicação disso, Pedro? Está aqui a vida dele, antes. Desculpe, a vida dele antes era 3,5. Aqui eu sou meio errado. E foi para 7,6. E aqui é uma das coisas mais recompensadoras que existem. Que o paciente, ao melhorar a doença, ao melhorar o estilo de vida e todos esses parâmetros, ele acaba tendo melhores condições de tomar decisões, maior serenidade, mais tolerabilidade com os irmãos, com aqueles conflitos que estavam ocorrendo. Tem casais que referem, olha, a nossa relação melhorou. Então, coisas desse tipo que a gente recebe no consultório todos os dias. Além de melhorar a doença principal, outros aspectos da vida humana também melhoram. Com todo esse conhecimento que vai ser constantemente compartilhado com vocês. E aqui os exames de sangue dele, que eu não queria falar, que eu não falei no início, mas eram todos vermelhos, todos alterados. Vocês vão saber como é que vocês vão caracterizar um exame alterado e óptimo, né? Ótimo, o que seria ótimo? E olha depois, gente. Todos verdes, apenas 2 aqui, apenas 3 ainda estão em andamento para que se melhore. Então esses são os 7 grandes exames que têm a ver com o cérebro. Existem muitos outros, vocês vão aprender todos. Tá? Eu não vou botar todos aqui para não ficar... De novo, né? Mais uma vez, isso aqui é apenas uma amostra, pequena amostra do que vai ser discutido, tanto do transtorno em si, mas das ferramentas diagnósticas e terapêuticas. Apenas uma amostra. Então, olha que bacana. E claro, o que a gente quer, mais do que tudo isso, do que melhorar exame, do que melhorar score, eu quero que melhore a vida dessa pessoa. Ele parou com essa questão de constipação e de flatulência, e de estufamento abdominal, melhorou a desbiose e também no microbioma. Ele não fez o GI Map, ele fez o microbioma depois. Redução importante dos sintomas do TDAH, 56% na escala do ARS. Veja a importância do psicólogo e de mostrar para o paciente, tu melhorou, tu está te sentindo melhor, mas está aqui também um score, ó. Por isso que aqueles scores também são legais. O paciente vê ele melhorando no score. Melhora significativa dos sintomas inflamatórios, então aquelas coisas que ele tinha, aquela penca de coisas que ele tinha, foram embora. Ele ganhou não só a melhora do foco e da atenção, mas ele melhorou toda aquela miríade de sintomas e melhor desempenho acadêmico, que era uma das coisas que fez com que ele me procurasse. Depois de ter procurado vários outros profissionais que realmente não tinham todas essas ferramentas que eu descrevi para vocês. Conclusões. Tratar os sintomas é, na maioria das vezes, insuficiente para resolver a vida do paciente.
Venvance. Venvance, alívio parcial e ainda por cima, se ele utilizasse por mais tempo, ele poderia estar morto em alguns anos. Existem várias abordagens medicamentosas e não medicamentosas, veja a fotobiomodulação, o TDCS, que é a estimulação elétrica, para pacientes com TDAH. E use e abuse, não abuse tanto, não jogue o baú de ferramentas, conforme a individualidade do paciente. Pergunte. Coloque as cartas na mesa. Ah, vamos, essa. Vamos deixar essas aqui para depois. Mas eu quero usar todas. Calma. Então isso é extremamente importante, a gente ter esse diálogo aberto, que eu costumo dizer, que eu falo na pós-graduação, a medicina dos 5 P's, né? A medicina preditiva, preventiva, proativa, personalizada e parceira. Ela precisa ser parceira. Senão a magia não acontece.